Então, pessoal, olha só. Aqui está um gráfico, tá, mais simplificado sobre o sobre o tempo de recuperação reversa. E nesse gráfico aqui a gente pode ver nitidamente, né, o IF, que é a corrente direta no diodo, e depois ela muda de direção, né, devido à variação aí do sentido de polarização do mesmo, né. Então aí estão os dois tempos, né, o TA, que é esse primeiro aqui, e o TB, que é o segundo. A corrente reversa, que é essa IR, né, R, e as variáveis estão aí. Essas equações que eu vou mostrar aqui para vocês estão lá no livro o livro de eletrônica de potência, né, circuitos, dispositivos e aplicações do Rashid, tá bom? Então veja só, então fazendo aí a definição aí matemática, né, baseada aí na carga de recuperação reversa armazenada aí, temos então o TA e o TB como variáveis, né? O IR vezes o TA mais o IR vezes o TB, né? Que a carga está associada à corrente. Então temos as duas variáveis aí. Simplificando isso aqui, a gente pode falar que a corrente de recuperação reversa é duas vezes a carga dividido pelo esse tempo, tá bom? Normalmente o TB ele é um tempo mais curto, tá? Ou até mesmo desprezível, né? Na prática aí. Para os dispositivos semicondutores mais modernos. Então a gente aproxima isso aqui, né, o tempo de recuperação reversa aqui pelo TA, tá bom? Então o TR vezes o TA aqui, a gente tem essa fazendo as substituições, tá? Tem o 2QRR sobre DI/dt, lembrando que o QRR e o DI/dt vocês vão achar no datasheet do diodo, tá? Então você abre aí, pega um datasheet, se você quiser pausar esse vídeo, pausa. Pega um diodo, por exemplo, sei lá, um que é muito comum, um diodo rápido, aí, o Moore 860. 860 é difícil escrever com o mouse. Vai lá para você ver. Lá no datasheet, né? Claro que dependendo do fabricante para outro fabricante, pode ser que alguns suprimem algumas informações, mas no geral tem, tá? Vocês vão ver lá que vai ter o QRR dele e o DI/dt, ou seja, a taxa de variação da corrente com o tempo nesse diodo, tá bom? Então, fazendo as aproximações aqui, a gente pode definir que o TR, né, que é o tempo de recuperação reversa aí, né, ele pode ser aproximado aqui finalmente por isso aí, esse desenvolvimento está lá no livro do Rashid, tá? Eu já estou saltando aqui de um para o outro, para o vídeo não ser muito longo. 2QRR sobre DI/dt, né, esse TR aqui, que é o tempo de recuperação, ou a corrente de recuperação reversa, que é esse pico aqui, ó, é duas vezes QRR DI/dt, tá bom? Então você consegue calcular aí essa corrente de recuperação reversa e o tempo de recuperação reversa. Essa corrente, notem que ela está associada ao QRR, que é essa carga aí, né, que ela fica aí no diodo, no momento da inversão aí da polaridade. Isso aí é uma característica de fabricação, tá? Não é algo que se modela, não. É uma característica de fabricação disponível no manual. O DI/dt também é uma característica do diodo, disponível no manual. Então basta fazer a substituição apropriada aí. Você consegue calcular tranquilamente aí esse tempo de recuperação reversa, tá? E aí, para ficar mais claro aí, aqui ó, as mesmas equações aqui está no manual, tá? TRR, ó, aí aqui está considerando duas situações, para a corrente de 1 ampere e a corrente de 8 amperes, né? O DI/dt é 200 amperes para cada microsegundo, né? Notem aí. E lá na frente está quanto tempo ele vai demorar para fazer essa recuperação, né? O TA, ó, você ver, o TA aí é 32 nanosegundos, né, para 8 amperes. TB 21 nanosegundos. O QRR, que é essa carga, tá? É 195 nanocoulombs, né? Aqui, ó, QRR 195 nanocoulombs. Aqui é a capacitância da junção, não é o caso aqui que a gente precisa usar isso, né? Resistência térmica aí da junção, não,
Então, o que nos interessa aqui, ó. Então, ó, esse aqui está bem completo, né? TA, TB e o TRR, tá bom? Isso aqui você acha no manual, isso não é no livro não, tá? No manual do componente, porque vai variar para cada componente de formas diferentes, tá bom? Quanto ao tipo dos diodos de potência, né, a gente tem algumas variações, uns são mais utilizados e conhecidos, outros nem tanto. Então, por exemplo, esse primeiro diodo aí, que é o 40HF120, é um retificador de uso geral. Os dois aqui da foto. Retificadores de uso geral. São retificadores que a gente utiliza aí normalmente para retificar a tensão da rede, tá? 60 Hz e outros locais ainda 50 Hz. Mas são diodos de alta potência e diodos assim lentos. Lentos a ponto do que não mais lentos, a ponto que essa inércia que se fala aí não atrapalha a retificação, tá? É algo bem tranquilo aí. O que acontece? O que seria esse diodo mais lento? É um retificador de uso geral, tá? Ele não é aplicável para frequências altas, então você precisa aqui, ó, fazer o bloqueio, né? O controle, bloqueio aí de uma tensão aí de ou corrente, né? De 10, 20, 30 kHz, isso aqui não serve. Ele vai conduzir momentaneamente pelos dois sentidos. Mesmo reverso ele vai conduzir, porque é um diodo mais lento, tá? É um retificador de uso geral. Então esse tipo de dispositivo não se aplica, por exemplo, aos choppers, né, às fontes chaveadas, aos conversores CCCC, enfim, porque são dispositivos lentos, mas a capacidade deles de corrente e tensão são elevados comparados aos outros. Esse diodo, por exemplo, aqui, ele suporta uma corrente de 40 amperes e a tensão de bloqueio dele, se não me falha a memória, é de 1600 volts, quer dizer, é um componente robusto. Tá? Essa ponte aqui é uma ponte retificadora, né, com 4 diodos encapsulados aí, também é uma ponte bem utilizada, tá? Bem fácil de encontrar aí no comércio, essa família IKBPC, né? Então tem ela aí 5000, 5001, 5010, enfim. A 5010 aqui é bem fácil de encontrar. Por exemplo, essa aqui, ó, que é a 5010, que é a mesma da foto, ela tem capacidade para bloquear até 1000 volts, tá? E a corrente aí suporta até 50 amperes. Todavia, qual que é a aplicação? Retificação de sinais aí, né, na faixa de frequência da rede elétrica, 50, 60, talvez 1 kHz ainda consiga fazer sem ter um tempo de recuperação reversa, sem ter problemas, né, com o tempo de recuperação reversa. Todavia, são diodos que não servem para circuitos que comutem alta frequência. Então, se você utilizar um diodo desse, né, como esse aqui, os retificadores de uso geral, para fontes chaveadas, né, para fontes de alta frequência, você vai ter problema, não vai funcionar. Você pode danificar o dispositivo, danificar o restante do circuito. Então, por isso, são os retificadores mais comuns e chamados de uso geral. Outro diodo também conhecido aí na eletrônica de potência, né, ele tem algumas características interessantes, é o diodo Schottky, tá? O diodo Schottky, ele tem uma característica que é a seguinte: ele tem a região semicondutora N como o diodo convencional, e aqui no lugar da região P ele tem um metal, tá? Então ele tem um metal aí no lugar do semicondutor do tipo P, tá? Ele é um diodo muito interessante, é um diodo rápido, tá? É um diodo muito rápido, muito mais rápido do que aquele retificador que a gente viu, né? E uma característica dele mais interessante ainda é a queda de tensão. A queda de tensão dele é baixíssima. Tem alguns aí de baixa potência aí com queda de tensão de 0,4, 0,3, 0,5. Então a queda de tensão no diodo Schottky faz ele ser um diodo muito interessante para algumas aplicações. E a velocidade, ele é um diodo rápido, tá? Todavia, o que acontece? Você consegue aí trabalhar com correntes elevadas também, mas a tensão reversa deles, normalmente que se encontra aí no mercado, é uma tensão reversa baixa, uma tensão de bloqueio baixa, tá? Em geral, é difícil esses diodos passarem dos 100 volts, tá? Então, eles conseguem bloquear reversamente 100 volts, tem uns 80, tem outros 50 volts. Então, quer dizer, para nível de tensão baixo, ele é bom. Você pode usar, por exemplo, na fonte chaveada, você vai ter baixa perda, baixa queda de tensão, tá? Desde que a tensão seja baixa, tá?
Então, por exemplo, principalmente quando você trabalha com tensões baixas, né, na ordem aí dos 5 volts, 6 volts, pode ser que o diodo Schottky seja interessante. Você tem uma capacidade de corrente alta, baixa queda de tensão. Todavia, se a tensão que você precisa trabalhar, ela vai ultrapassar aí os 100 volts, 80, 90, não é um diodo interessante mais, tá? Então, ele é um diodo rápido, esse diodo Schottky aqui, rápido, né? Bem mais rápido que o retificador normal. Ele é um diodo com baixa queda de tensão, baixo VF, né? Baixa queda de tensão, mas a tensão reversa dele, infelizmente, a tensão reversa baixa. E ele também é um diodo que tem um custo um pouco mais elevado que o retificador de uso geral, tá bom? Então, um diodo bem interessante, mas ele só recomendo usá-lo se ele for necessário, né, de fato necessário no projeto. Se não for, não é o primeiro a se pensar a empregar aí, tá bom? Ou agora vamos aí, tá? Ao cálculo de perdas. Mas antes disso, vou voltar aqui um minutinho só para mostrar para vocês uma coisa interessante. Então, pessoal, então, diodo Schottky, né, com essas características. Vamos aqui para a próxima família aqui, ó. São os retificadores rápidos, tá? Ou também chamado retificadores ultra rápidos. Vamos ter uma base de comparação. O que é rápido? Né? Rápido é um conceito ainda muito vago, vazio. Rápido é o que, do ponto de vista eletrônico? Vamos pegar um diodo aí que todo mundo conhece. Aquele diodinho lá, famosinho aí da eletrônica geral 1, né? Eletrônica 1, que é um N4007. Um N4007. Diodo barato, simples e tal. Ele tem um tempo de recuperação reversa. Nossa, mas é tão difícil escrever com o mouse. De 30 microsegundos, tá? Vamos pegar o 4007, 30 microsegundos. Estou tentando escrever com o mouse aqui, mas não é a coisa mais fácil que tem não. 30 microsegundos. É um diodo lento. Por quê? Vamos comparar com os retificadores rápidos ou ultra rápidos. Por exemplo, esse aqui é o Muro 860. É um diodo muito comum de se usar em fontes chaveadas, tá? Conversores buck boost, né? Buck boost. Esses conversores aí que trabalham em 50, 100, 150, 200 kHz aí, em geral, tá? Então, vamos fazer uma comparação com o N4007. O tempo de recuperação reversa, por exemplo, desse cara aqui, ó, é de 70 nanosegundos. O do N4007 é 30 microsegundos. Então, 70 nano é um tempo de recuperação bom, tá? Muito bom mesmo. Então, assim, é um tempo rápido, tá? Então, pessoal, esses diodos aí são muito rápidos, tá? Eu acredito hoje, por exemplo, esse Muro aí, alguns similares, são dos melhores custo-benefício que se tem, tá? E queda de tensão devido aí à própria construção do semicondutor aí. Ela apresenta queda de tensão direta de aproximadamente 1,5 volts, tá? Então não é tão baixo, mas é um diodo muito rápido, tá? Olha só, aqui também tem outro exemplo aqui, outro diodo rápido, tá? De 600 volts, 300 amperes, o tempo de recuperação reversa 68 nanosegundos. Então, para os conversores aí, trabalhando até uns 100, 200, tem alguns kilohertz aí a mais aí, um diodo desse atende bem, tá? Mas caso você precise de frequências mais altas, aí vem os diodos SiC, tá? Os diodos SiC, deixa eu tentar colocar aqui nessa tela aqui para vocês visualizarem. Os fabricantes normalmente nem colocam o tempo de recuperação reversa, né? Dizem que isso é próximo ao ideal ou desprezível, né? Esse aqui, por exemplo, Zero Recovery Silicon Carbide, né? Schottky Diode. Então, se a gente for ver aqui, ó, deixa eu verificar se eles colocaram aqui a corrente, tensão 1200 volts, IF, né, que é corrente nominal aí 25 amperes. Verificar se tem os dados reversos dele aqui, ó. Aqui, ó.
queda de tensão de 1.5 a 1.8 volts. Olha, corrente reversa 3 a 200 microamperes, porque o tempo de recuperação é muito alto, tá? A carga armazenada é baixo. Então os fabricantes nem colocam, tá? Se for ver a maioria dos diodos SiC aí que eu conheço, nenhum tem nem o tempo de recuperação reversa, porque diz ser desprezível, né, os fabricantes aí. É uma excelente opção, com toda certeza, só que o custo é muito elevado. Então, se você não precisa, se não há necessidade inerente no seu circuito, pode utilizar um diodo rápido desses aí convencionais, tá? Os retificadores rápidos, ultra rápidos, vocês vão achar aí com ultra fast diode, fast, né? Também, então, que são análogos aí a retificadores rápidos e ultra rápidos. Então, se você for trabalhar aí com conversor CCCC, com a fonte chaveada, né, por assim dizer, com algo aí que trabalhe em frequências elevadas, aí 20, 30, 50 kHz, nem pensar em um retificador comum, tá? Dependendo da tensão, aí se compensar o short ou um retificador desse aqui, rápido ou ultra rápido. Agora vamos aos cálculos das perdas, tá bom? As perdas no diodo.